Agora a gente vai falar sobre a morte, do João Alberto dentro de um supermercado em Porto Alegre, no Carrefour. Você deve se lembrar, um dos seguranças que participou das agressões, o Giovanni Gaspar da Silva, foi demitido da Brigada Militar Gaúcha. Em depoimento, ele disse que achou que João Alberto estava fingindo quando começou a passar mal. A repórter Carolina Guaidas tem os detalhes pra gente. Carolina, muito boa tarde para você. Explica pra gente. Boa tarde a todos. Pois é, esse depoimento foi dado à polícia aqui do Rio Grande do Sul, agora no final dessa semana. E o Giovanni disse isso, que ele não imaginava que na hora que o João Alberto estava passando mal, ele imaginou ali que ele estava fingindo, estava encenando e não que de fato ele estava ali sim sendo asfixiado e passando mal. Então ele falou isso para a polícia e disse inclusive que ficou muito nervoso na hora em que foi informado, de que o policial havia informado para ele então de que o João Alberto havia morrido ali durante aquele período de agressão. A Polícia Militar Gaúcha então demitiu esse agora ex-policial militar, o Giovanni da Silva, na quinta-feira, em função do cometimento de uma transgressão disciplinar grave. A situação agora é a seguinte: a fase de depoimentos foi encerrada, cerca de 40 pessoas foram ouvidas, entre testemunhas e investigados, são 3 presos até agora, o Giovanni da Silva, o Magno Braz, de 30 anos, que é o outro segurança, e também a chefe dos seguranças, a Adriana, que também foi presa aí nas últimas semanas, a Adriana Dutra, de 51 anos. Mas a polícia ainda acha que outras pessoas podem ser detidas dentro desse caso, justamente por ter envolvimento aí, inclusive com omissão de socorro. O laudo pericial, que deve indicar a causa da morte, sai agora já nessa próxima semana, e aí sim a polícia então pode concluir toda essa investigação. Em nota, o Carrefour anunciou que vai contratar os próprios seguranças, não vai mais fazer esse serviço que era terceirizado. É um projeto piloto que começa nas 4 unidades do hipermercado aqui no Rio Grande do Sul, inclusive nessa unidade da zona norte da cidade, onde o João Alberto Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por esses 2 seguranças. Então, essa semana a gente deve ter a conclusão desse inquérito aí e provavelmente outras pessoas que devam ser indiciadas pela morte do João Alberto. Eu volto com vocês. Obrigado, Carolina. Bom trabalho. Se tiver novidades, só chamar a gente aqui. E a indústria